Na explicação anterior, nós vimos que para eu utilizar um serviço de e-mail, eu preciso de um servidor que vai enviar pacotes de e-mail e receber, ou seja, enviar os dados e receber os dados do e-mail de outros servidores, certo? Então eu tenho o meu servidor que envia os dados do e-mail que eu disparei para o servidor X ou para o servidor Y, certo? E que esse mesmo servidor ele vai receber do servidor X ou do servidor Y os e-mails. E ele vai fazer todo esse processamento de dados, certo? Mas para ele enviar esse comando, ele precisa receber esses dados de você, cliente, certo? Então você precisa dizer o que é que você vai enviar. Você precisa colocar o assunto, você precisa colocar o destinatário, você precisa digitar a sua mensagem, você precisa colocar o anexo, certo? E enviar essa informação para o servidor. Você poderia fazer esse envio sem precisar de um programa se você fosse um técnico e tem algumas possibilidades técnicas de se enviar isso. Mas normalmente o que as pessoas utilizam é uma aplicação de e-mail, ou seja, um programa de e-mail, como a gente disse, pode ser o webmail, pode ser o Outlook, pode ser um aplicativo instalado no celular, pode ser qualquer outro programa que tenha essa função. Para que eu envie, esses programas têm uma interface que a pessoa gosta mais ou menos, tem gente que prefere o webmail, tem gente que prefere um aplicativo do celular, e depende do gosto de cada um, certo? E eu, como cliente, envio os dados e faço a minha aplicação de e-mail, acionar o servidor para que ele faça o trabalho dele. Qual é o trabalho dele? Depende do comando que eu mandei. Então, envie um e-mail para servidor X com esse assunto, esse texto e esse anexo. Envie para lá. Aí o que é que o servidor vai fazer? Ele vai pegar essa informação, processar e enviar. Quando ele envia, o seu cliente de e-mail, o seu destinatário, a pessoa para quem você está enviando, ela vai receber, o servidor dela agora vai receber essa informação que você enviou, ou seja, acabou aqui, ó. O e-mail não está mais aqui. O e-mail não está mais aqui. Ele está sendo processado pelo servidor do cliente, certo? Que irá enviar as informações do e-mail recebido para a aplicação de e-mails que esse cliente escolheu. Você pode ter escolhido o Outlook, certo? Ele pode ter escolhido o webmail porque ele prefere o webmail, certo? Cada um desses programas vai tratar dessas aplicações, vai tratar o e-mail de maneira diferente. Então, tem diferença se a pessoa recebe e-mail pelo webmail, mas eu recebo pelo Outlook? Sim, tem. Até a visualização é diferente, certo? Tem uma maneira. Teoricamente falando, não é para acontecer nenhum problema em relação a eles. Mas pode haver algum problema nesse meio caminho, que é o que a gente vai explicar nas explicações dos problemas. Ok? Então, continuando, o servidor de e-mail dele recebeu o e-mail, enviou para a aplicação de e-mail que o destinatário utiliza e ele, para ler o e-mail, vai abrir a sua aplicação, a aplicação que ele escolheu. Ele vai acessar essa aplicação. Ele poderia acessar diretamente a informação no servidor, se ele fosse técnico. Mas o que normalmente acontece é a aplicação, o programa que ele utiliza, facilitar esse serviço, intermediar essas duas posições, certo? Mas como vocês podem ver, uma vez que chegou no servidor do cliente, está aqui e é uma mensagem diferente, é um sistema diferente, é um ambiente diferente. Esse ambiente pode ter um delay, pode ter um atraso no processamento que o seu não tem, entre outras coisas que a gente vai explicar, certo?
é quando eu disparo meu comando do servidor, eu acionei meu comando do servidor pelo Outlook para que ele acione o servidor e envie um e-mail para esse servidor e uma cópia do mesmo e-mail para esse servidor. Como a gente disse, esse servidor tem assunto, texto e anexo, ok? Então, se a gente enviou assunto, texto e anexo para esse, mas enviou com cópia para esse, como é que é feito o disparo? O disparo é desse jeito que eu estou mencionando. 2 disparos. Um para esse servidor que vai receber a mensagem, certo? E outro para esse servidor do outro destinatário que vai receber também. Uma vez que os dois receberam, cada um vai tratar de maneira diferente, porque essa pessoa pode escolher, talvez, preferir utilizar o app do celular. Então o servidor vai processar a mensagem e vai disponibilizar ela no app do celular dele, que é onde está configurado o e-mail dele, para que ele receba esse e-mail, para que ele acesse a aplicação de escolha dele e acesse o e-mail. Enquanto que o outro destinatário, como a gente mencionou, ele utiliza o webmail. Então o servidor dele vai enviar a informação, processar e disponibilizar essa informação no webmail dele, e o cliente, a pessoa, vai acessar o webmail, a aplicação dele, para que ele possa ler o e-mail. Mas os dois casos, como vocês podem ver, passam a ser e-mails separados. Uma vez disparado o pacote e entregue, ele é recebido por cada um dos servidores e processados de maneira diferente. Pode haver diferença no processamento desse servidor para esse servidor? Pode haver um delay, pode haver uma velocidade de uma velocidade de outro menor. Isso pode ser temporário, o outro pode ficar mais lento ou não, depende muito do processo, certo? Isso vai gerar vários problemas. E pode ter alguma diferença entre ler o e-mail pelo celular e ler o e-mail pelo webmail? Sim, também pode haver uma diferença. Idealmente, se tudo correr bem, não é para ter diferença fora em visual e em organização de onde o e-mail caiu, em alguma pasta específica. Mas pode haver diferença sim, dependendo da aplicação utilizada pelo destinatário e também pelo servidor de e-mail, certo? Tirando isso à parte, nós já explicamos o que é servidor de e-mail, é o que faz o processamento das mensagens. Já explicamos o que é a aplicação de e-mail, certo? Que a gente vai passar agora a chamar de cliente de e-mail. Então, se você não sabe o que é um cliente de e-mail, é a aplicação que intermedia entre o servidor de e-mail e a pessoa e o usuário, certo? Seria essa maneira mais simples de explicar o que é cliente e-mail, de modos leigos. É o meu programa que eu utilizo para trabalhar com meus e-mails, certo? Então, eu preciso de um programa para acionar o servidor, para o servidor enviar para outro servidor, para o outro servidor enviar para o programa do destinatário para que o destinatário possa ler. E o mesmo caso inverso, se eu for receber é o mesmo processo, só inverte as situações, certo? Então vocês percebam a quantidade de elementos e de pessoas que pode existir nisso. André, se eu mandar uma cópia para 2 pessoas e essas 2 pessoas tiverem servidores diferentes, então eu tenho mais um grupinho aqui desses elementos participando na nossa brincadeira. Por enquanto a gente vai trabalhar só com essas, certo? Porque aqui encerra basicamente como cada e-mail, como os servidores de e-mail funcionam e interagem com seus clientes de e-mail. Então a gente vai entrar agora na parte de problemas que podem acontecer nesse meio termo, ok?